Olá, paz do Senhor. Aqui começamos mais um Diário Missionário. E como falei no primeira live, né, que eu ia fazer gravação, ia mostrar os lugares, tá? Existem centenas de lugares com carência missionária no Peru. E eu estou aqui na cidade, vocês estão vendo a Igreja Católica no fundo. Atrás da câmera tem a escola que eu dou aula, vocês estão vendo fotos aí. E vocês vão ver. A cidade de Cachora, vocês estão vendo também a filmagem de chegando a Cachora. É uma cidade pequenininha, aqui de Abancay. Abancay é uma rota, é uma cidade em Apurímac, que é caminho para Lima, ou quem vai, né, caminho 6 horas de Cusco, né? E mais ou menos 18 horas de Lima, né? Ainda estamos nas montanhas, né? Estamos nas altitudes. Eu estou aqui pertinho de Choquequirão, uma imagem linda, 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 linda. Agora está cheio de nuvem, porém você vê as montanhas cheias de neve, o topo cheio de neve que você está vendo na foto aí, uma foto tirada em outro momento, né? E Cachora é uma cidade bonita. Eu estou dando aula para crianças. E as crianças são incríveis, incríveis. É muito complicado falar isso porque estou apaixonado pelo incentivo, pela criatividade. Quando você incentiva uma criança a aprender a falar correto, a raciocinar, a pensar no que vai produzir, elas produzem com uma explosão de criatividade tremenda, tremenda. Eu mesmo, com o resultado de muitas crianças que estão tendo aqui, eu estou assim, embasbacado, falando claramente, né? Eu posso mostrar depois, você vai ver na minha rede social, algumas classes. Para você ter uma ideia, na semana passada, no mês de agosto, final de agosto, nós fizemos uma entrevista, estamos fazendo uma série de entrevistas para criar o primeiro jornal aqui da cidade de Cachora e chamamos o prefeito, que chama de alcaide aqui, né? Chamamos o prefeito para falar. Eu não sabia, uma coisa que me marcou e nunca mais vou esquecer, vou repetir 500 mil vezes, porque me marcou bastante. Ele, quando chegou na entrevista com os alunos, eram 3 classes juntas, e ele falou, ó, só tem 30 minutos, mas não falou para mim, foi bom que não ter falado para mim, falou para a professora, ó, só tem 30 minutos. Só que chegou no final, ele falou 1h30 e não queria sair. As crianças bateu o sinal para sair, as crianças queriam sair fora e ele não queria terminar. E ele ofereceu a rádio, que é da municipalidade, a nós fazer um programa. Nós estávamos pensando em fazer um programa em web, porém nós vamos ganhar em FM, estamos ganhando a hora. Não sabia que a rádio aqui da cidade, uma das rádios, são 2, hoje fiquei sabendo que é 2, e que ele deu espaço para nós fazer um programa grátis. Porque é da municipalidade, lógico, tem direito moradores. E isso vai ser tremendo, porque além de queremos colocar por internet, nós vamos falar por FM aqui da cidade, ou seja, a população que não tem acesso, a mais antiga, que não tem acesso a um celular, não sabe manejar um celular para ouvir, elas vão poder ouvir no seu radinho tradicional em casa, que todo mundo tem. Mas eu quero falar sobre outra área aqui. Cachora é uma cidade super, super turística. Acho que depois de Cusco chega a ser outros lugares. Cachora é um dos pontos turísticos fortes aqui, porque é Choquequirão. Choquequirão foi um dos pontos de refúgio do mundo inca, né? E dos povos incas quando foi invadido. E é uma região muito visitada. Aqui se tem um turismo de caminhada, de trekking. Só que eu quero falar da cidade. A cidade não é grande. Você com 10, 15 minutos atravessa a cidade, né? Aí tem as chácaras ao redor, onde produzem alimentos aqui. E agora está tendo até campanha. A prefeitura aqui faz muito apoio de divulgação do turismo. Tem certas pousadas, tem um lugar para camping aqui, passei de frente 2 vezes, e aqui é tremendo, e o povo é altamente receptivo. Aqui já é uma cidade já preparada, mesmo não tem os problemas de cidades que não são turísticas, porque como eu falei na primeira série, às vezes a cidade que não tem turismo ainda vive
o rechaço, ou seja, o desprezo pelo turista. Por quê? Porque foram invadidos por espanhóis e viveram aquilo, os antigos, os mais velhos, viveram o caso de serem mortos pelos espanhóis, e sempre falavam, ó, são estrangeiros que estão matando a gente. E aquilo marcou, claro, isso para mudar. O governo está trabalhando muito e é uma geração que não esquece. Você não esqueceria, né, se sabesse que seu parente, seu pai, sua mãe foi morto por estrangeiros, e fica aquela marca, aquela mágoa. E o que acontece? Aqui quando é uma cidade turística como aqui já a mentalidade é outra. O turista é bem-vindo, a pessoa é bem-vinda, porque eles recebem muito bem mesmo. A comida é maravilhosa aqui em Catiora. E por acaso existe só 2 igrejas, uma que se diz cristão, uma seita, que é uma seita, não quero falar o nome, e tem uma outro ministério que é o movimento neopentecostal, que fala sobre prosperidade. Eu já falei que no campo missionário o movimento prosperidade não dá certo, ele dá certo em cidade, mas o movimento de prosperidade, ele não dá certo em regiões remotas. Por quê? Porque eles falam, Deus vai te dar casa, vai te dar comida, e Deus não dá. Aí aquela história, essas pessoas abandonam, né? Só aquelas que se prendem mesmo. E eu já falei, aqui o peruano tem uma característica muito forte nas montanhas, que quando se converte, marca, eles se entregam como se estivesse diante do trono do julgamento, sabe? É uma coisa marcante e maravilhosa. E aqui precisa de uma igreja evangélica decente, que prega o evangelho. Aqui é um campo branco. Aqui não tem batista, não tem assembleia, não tem presbiteriana, não tem... E todas essas denominações que eu falo existem no Peru. Mas eu não sei o que acontece, sabe? Eu conheço muitas batistas aqui em Peru e não vem aqui. Por exemplo, eu falando da Assembleia de Deus, que eu sou do Ministério da Assembleia de Deus do Peru, eles não fazem isso, sabe por quê? Porque não tem obreiro. Não tem uma pessoa que queira se dedicar. Como eu falei no primeiro vídeo, primeira live, as pessoas se formam achando, não, quero estar em grande igreja, quero estar em destaque. E o campo sofrendo, o campo necessitando. E Choquequirão é uma cidade que você vai estar vendo aí no rodapé. É uma cidade pequena, uma população deve ter o quê? Não chega a 5 mil pessoas, né? Não sei exatamente, eu vou fazer uma investigação, vou colocar aqui embaixo. E é necessário, sabe? Porque em todos esses lugares, em todas essas cidades, existe gente chorando. Existe gente sendo perseguida pelo demônio. Existe gente, sabe, vivendo uma tristeza. A gente não vê um número de depressivos, de suicídio aqui muito grande. Mas em compensação, pode não ter suicídio, que é o ponto final da tristeza, mas vive a tristeza porque não conhece a Cristo como Salvador, como nós conhecemos. Sabe? Alguém que você pode estar de joelhos e sabendo que pode clamar a Cristo e Ele te ouve, sabe? Ele te consola, sabe? Ele permite com que você no meio da tristeza você possa dormir num sono, sabe? Reconfortante. Isso Cristo faz que uma religião ou uma seita não produz. E o mundo não vai dar, porque o próprio Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas nele teremos paz. E precisa de pessoas. Esse é mais um povoado que eu quero mostrar nessa série. Já falei, não sei de quanto tempo vou postar, mas nos lugares que eu vou estar e tiver isso, eu vou fazer essas gravações para passar para você. Eu quero passar para você isso, sabe? É necessário, obreiros. E aí fica aquela passagem, eu vejo tanta gente, sabe, no grupo de missões, outro falando, eu amo missões, eu falo, mas tá assim, igual a prostituta, sabe, desculpa o termo, sabe, fala que ama, mas só consome e depois vira as costas, não tem compromisso com Deus, sabe, e eu sei que ainda tem muitas pessoas desse tipo, mas tem um grupo, como diz lá em Elias, que Deus falou para Elias, existem 7 mil pessoas, 1000 servos que se dedicam à obra, que estão intercedendo. Você aposentado, venha fazer missões, sabe espanhol? Melhor, sabe? Aqui você fala espanhol, as pessoas te compreendem. Eles falam quechua também, quechua aporimenco, né? Um pouco diferente do quechua de Cusco, mas eles entendem espanhol porque eles recebem muito bem o turista.
E há uma necessidade de obreiros aqui de se formar. Eu volto a falar sobre isso. Se você de repente é da Assembleia de Deus, claro, se for da Batista, se for da PRT, tem que ver com a sua denominação e ter contato com a sua denominação aqui no Peru para poder ser recebido e ser enviado. Mas se você for da Assembleia de Deus, eu posso falar da minha denominação, vou falar da minha casa, né? Tem um prédio de 3 andares, tem alojamento que recebe as pessoas para fazer a obra, né? Não para fazer turismo, pelo amor de Deus, não para fazer turismo, mas para fazer a obra, ou para vir conhecer a obra, para fazer alguma coisa, começar a se envolver com o nosso ministério. E aí tem alojamento que você pode ficar, não precisa pagar, né? Claro, se vir de Assembleia, você tem que ir uma carta de reconhecimento, conversar comigo antes, começar a preparar todo um empenho, e aí dentro de um prazo desse, dependendo da época, levar você para conhecer um povo. Foi assim. A primeira vez que eu vim no Peru foi para Huancayo. Foi por causa do ministério que eu estava formando rádio. Aí quando Deus quis mover, que a agência missionária que eu estava fechando as portas, e eu vim e falei, eu sei que quando eu voltar agora acabou a agência missionária. Deus me trouxe por convite. Deus sabe de todas as coisas, prepara antecipadamente as coisas. Teve um evento em Huancayo e eu conheci o pastor Edwin. Ele falou, vem conhecer. Ele sentiu no coração, ele é casado com uma brasileira. Ele falou, vem conhecer meu campo missionário. Aí marcou em Cusco com a diretoria. Na época ele não era diretor, ele vivia em Quilhabamba. Ele falou, vem conhecer meu campo missionário, vem conhecer Cusco. Aí eu fui dar uma palestra para ter uma maneira de me trazer. Ele me trouxe para dar uma palestra sobre rádio em Cusco. Ele falou, não, fica mais 2 dias aqui que eu quero te levar a Quilhabamba. Gente, foi marcante, sabe? Foi marcante. Ele me levou nos campos, mostrou as cidades, mostrou as igrejas simples, sabe? Às vezes eu vejo no Facebook e falo assim, você congregaria numa igreja dessa assim? Eu fico com vergonha dessas perguntas, sabe? Porque tá falando para quem? Para quem tem vaidade? Para quem tem Cristo no coração? Não se faz uma pergunta dessa. É o lugar onde você mais quer, um lugar simples desse. E aí mostrou aquelas igrejas que clamavam, falei, nossa, senti no coração, aqui precisa. Ele falou, tem muitos lugares aqui que não tem igreja, precisa, porque falta de obreiro. Aí eu voltei para o Brasil, acabou a agência missionária, fiquei 1 ano trabalhando como diretor da Rádio Paraisópolis na época. Aí um dia eu fui perguntar para Deus, e minha chamada? E Deus mandou eu voltar para o Peru. E eu vim com a cara coragem, consegui levantar na época uma oferta mensal de algumas igrejas e vim. E Deus abençoou. E aí sucedeu, isso foi em 2013, né? 2015 que eu fiquei aqui. Aí eu voltei ao Brasil, houve várias experiências. E Deus me mandou retornar. E hoje eu sou jornalista na área de missões, sou diretor de comunicação. Então, já que eu não posso estar nas igrejas, porque eu gostaria de estar num lugar desse. Nossa, se falasse pra mim, eu não tivesse compromisso, eu arrumava um cantinho aqui, levantava uma oferta, apoio, e alugava um quartinho aqui baratinho de uma maneira. E Deus sempre abre as portas. Por incrível que pareça, Deus sempre abre as portas. Você fala, não, tem que pagar. Primeiro é o coração, se prontifica diante de Deus e Deus vai abrir as portas. Às vezes Deus vai abrir gente que vai pagar, ou às vezes Deus vai abrir as portas para você morar de graça, tá? E Deus abre as portas, como eu moro de graça em Cusco, na sede da Assembleia de Deus. Então Deus sempre abre as portas para quando você está disposto a fazer a obra. E aí aquela história começava uma obra aqui, sabe? Porque tem crente aqui. Mas crente, por ser crente, vai nesse ministério muitas vezes porque não tem outro. Ou então de repente fica ouvindo rádio, sabe? Para poder ouvir, sabe? Creem, mas não congregam porque não concordam com essas falsas doutrinas. E precisa alguém que prega o evangelho em verdade. Começar a obra. E aqui, igreja grande não é de 20, 30 membros. Às vezes é com 2, 3 membros. Às vezes uma igreja grande é considerada 30 membros. Enquanto no Brasil uma igreja grande é considerada 1.000, 2.000 membros. Aqui é diferente. E é uma coisa muito receptiva, muito necessária. Cachora é uma cidade linda, está em desenvolvimento. É uma parte turística que tem o Choquequirão. Precisa de ser alguém pregando o evangelho verdadeiro aqui. Precisa de alguém falando a verdadeira essência do evangelho. Que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Está ouvindo sinal? Eu tenho que voltar para a aula. E eu quero terminar aqui com você, então. Não sei se você está vendo isso de manhã, de tarde, de noite, está vendo gravado, ou está vendo em qual rede social, mas eu quero orar pela tua vida. Deus, Senhor, por favor, Senhor, eu não posso estar em todo lugar, Senhor, porque só Tu é onipresente, mas se eu estou nesse ministério, se o Senhor está me colocando nessa posição, eu vou usar essa posição para influenciar meus irmãos. Senhor,
toque no coração, poderosamente no coração dessas pessoas que estão assistindo, a qualquer tempo, a qualquer hora. Que elas possam, Senhor, Tu possas, Senhor, fazer com que ela não durma, que elas fiquem perturbadas, pensando na obra missionária no Peru, Senhor. Que elas possam sentir no coração o desejo de vir, pagar o preço, começar a estudar espanhol, começar a estudar cultura, começar a ter contato, começar a querer visitar, começar a trabalhar para em prol de dedicar sua vida para a obra do Teu Evangelho, Senhor. Para, sabe, suprir a carência que existe no Peru, nesses povos e nesses lugares tão lindos, mas que faltam, mais lindo dos lindos, que é Jesus Cristo na vida dessas pessoas, para completar a obra consumadora da Tua salvação. Senhor, precisamos de obreiros, Senhor. E eu faço isso, Senhor, em nome de Jesus, para que essas pessoas possam ser tocadas, Senhor. Eu não conheço essas pessoas, eu não sei quem você vai tocar, mas sei que o Senhor pode fazer a Tua obra, Senhor. Clamo, concordo com isso, Senhor, porque está escrito na Tua palavra, Senhor. Te agradeço pela Tua bênção, por essa oportunidade de fazer essa obra, Senhor. E te peço que possas influenciar outras mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Até um próximo vídeo.